Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. É uma alegria poder estar aqui e partilhar este momento com vocês. Prometo que serei breve, para que a gente possa estender a questão das perguntas, que eu acho que são bem importantes e que nos ajudam muito. Confesso que não estou muito acostumado a pregar e a fazer palestras com slides. Então, nós vamos fazer a experiência nesta tarde. Vamos ver como vou me sair. Geralmente nós estamos em encontros, e em encontros nós não utilizamos slides, né? Isso é para o Dr. Walter, Padre Duarte, que foi professor, mas nós não estamos muito acostumados, mas vamos tentar não atrapalhar muito tudo aquilo que foi dito. Somos mais livres, somos Canção Nova, somos Padre Jonas, somos palco, né? Então, mas, como foi esta a proposta, eu vou tentar também ficar um pouco mais voltada à questão dos slides, primeiro para que eu não me prolongue muito, e para que eu não saia fora da minha temática, como foi proposto. Okay? O tema que me foi proposto foi a questão da cura interior no caminho da libertação. E aqui eu quero, não está no slide, mas eu já quero deixar muito claro que é importantíssimo, e para alguns casos, naquilo que é a minha experiência, quase que obrigatório o caminho da cura interior para a libertação de algumas pessoas. Sem que esse caminho da cura interior aconteça na vida daquela pessoa, dependendo da realidade pela qual o demônio tomou posse dela, é muito difícil e às vezes, arrisco dizer, impossível, que consigamos a plena libertação dela sem que nós passemos pelo processo da cura interior. Aqui eu vou trazer também uma abordagem um pouco diferente sobre a cura interior, porque quando nós falamos de cura interior, nós estamos falando de uma possibilidade que abrange diversas áreas da nossa vida e diversas realidades, né? Quando o nosso saudoso Padre Rufus vinha aqui, ele pregava 4, 5 dias, num total de, 12 colocações às vezes, para falar sobre o processo da cura interior. E aqui eu tenho mais 50 minutos. Então, é claro que não vai ter como nós nos aprofundarmos muito sobre esta realidade, mas eu vou trazer numa perspectiva que eu acredito que trago muitos frutos e resultados dentro daquilo que é o meu ministério e naquilo que eu tenho feito com experiência com as pessoas. Aqui uma breve introdução. Atualmente eu estou trabalhando na Casa de Maria, aqui na Canção Nova, que muitas pessoas certamente já conhecem ou já passaram pela Casa de Maria. E a Casa de Maria é uma casa onde ela recebe os peregrinos da Canção Nova, para atendimento de oração e para aconselhamento. E ela faz parte dos inícios da Canção Nova. A Canção Nova sempre teve um local onde ela acolhia os peregrinos para esse tipo de trabalho. São atendidos no ano, mais ou menos, em torno de 13 mil pessoas que passam pela Casa de Maria. O ano passado nós tivemos a conta de 14.700 pessoas que foram atendidas dentro da Casa de Maria. Muitas delas fazem um tipo de acompanhamento conosco e outras vêm muito pontualmente para aquele determinado acampamento ou determinado evento. E nós temos colhido bons frutos e bons testemunhos com as pessoas que têm chegado a nós. O Rubens e a Tânia, que estão aqui também, trabalham conosco na Casa de Maria, e sei que aqui está também alguns dos nossos intercessores. A Casa de Maria hoje ela tem em torno de 28 voluntários. Essas pessoas são pessoas que se dedicam ou final de semana ou algum momento da semana para nos ajudar na questão dos atendimentos e do acompanhamento de oração e de aconselhamento.
Infelizmente, a Canção Nova é grande, mas também, na mesma proporção, é a quantidade de trabalho que nós temos. Então, temos apenas 8 missionários hoje dedicados a esse trabalho dentro da Casa de Maria. O que certamente nós não conseguiríamos comportar esse número de 13 mil pessoas apenas com 8 missionários, né? E aqui eu pensei em dividir essa temática da cura interior nesses três processos. Entender um pouco o que é a cura interior, e eu acredito que isso é importante, trazer o conceito disso, porque muitas pessoas que chegam a nós, elas vêm pedindo, às vezes, oração de cura interior, e o caso dela se trata realmente de um caso de libertação, ou às vezes elas nos procuram pedindo oração de libertação, ou pedindo que a gente indique um padre exorcista, e no fundo, aquilo que ela precisa é de fato uma terapia de cura interior. E existem os casos que a pessoa precisa realmente passar por um médico, por um psiquiatra, por um psicólogo, e é claro que toda a ajuda da oração será bem-vinda na vida daquela pessoa, mas a gente sabe que, de maneira mais determinante, muitas vezes a especialidade médica é quem vai trazer os frutos adequados para a vida daquela pessoa. A segunda realidade que eu vou trazer é um pouco o entendimento do homem e as realidades da vida humana. Aquilo que acontece como processo interior do homem, e aí quando eu digo homem, eu estou dizendo de gênero humano, e aquilo que esta realidade do gênero humano, da vida humana, pode trazer interiormente a pessoa e ela entrar num processo de necessidade de cura interior ou de ajuda de cura interior e, possivelmente, algumas possibilidades dela enfrentar um caso de distúrbio diabólico extraordinário, como o padre Duarte trouxe. E o último passo, como vivenciar o processo da cura interior. E aqui vai ser mais simples, porque o padre Duarte também já abrangeu bastante coisa. E aqui eu trago uma definição, deixa eu ver se não está cortando aqui com o meu. Não. Aqui eu trago uma definição que ela é minha mesmo, e que eu acredito que ela seja uma definição que ajuda a gente a entender o que é de fato a questão da cura interior, e assim eu descrevo. A cura interior é o processo da luz verdadeira do Cristo, que ilumina as mentiras que adotamos como verdades e nos penetra, trazendo o remédio adequado às nossas dores e sofrimentos reais. É o processo da luz verdadeira do Cristo, que ilumina as mentiras que adotamos como verdades. E neste processo da cura interior, esta frase primeira, para mim, ela é fundamental. Porque o que acontece muitas vezes conosco são realidades que acontecem de maneira externa, com pessoas que nós amamos, vivemos, seja nossos pais, mães, parentes, às vezes amigos, professores, pessoas ligadas ao nosso trabalho, que de certa forma elas têm um certo vínculo afetivo conosco, mas que por diversas realidades, essas pessoas acabam nos ferindo e nos machucando por aquilo que elas dizem ou por aquilo que elas fazem. E aquilo que seria mentiras, talvez daquilo que elas disseram sobre nós, sobre aquilo que elas pensam de nós ou sobre aquilo que elas determinaram sobre nós, nós acabamos adotando isso como verdades. E aquilo não é a verdade do nosso coração, a verdade do nosso interior. Aquilo são somente conceitos que as pessoas muitas vezes viram de nós, mas que proclamaram como verdades. E como fazer com que aquilo que era mentira, que nós adotamos como verdade, se torne de fato, venha à luz tudo isso. É o processo da luz verdadeira do Cristo que ilumina as mentiras. E aqui eu trago uma realidade que quando nós vivemos esses tipos de processos, e aqui eu não duvido da questão
da psiquiatria, jamais duvidaria com o Dr. Walter aqui do meu lado, e nem da psicologia, mas eu acredito que em determinados processos, depende daquilo que nós vivemos e da profundidade que nós vivemos, somente o Cristo vai poder nos trazer a plenitude da cura que nós precisamos. É claro que todo o processo com os psiquiatras e com os psicólogos, eles são eficazes. E aqui eu vou dizer também, quanto à realidade do amadurecimento humano de nós enquanto pessoa, nos ajuda no processo da cura interior. Isso é algo que eu acho importante trazer, porque às vezes nós colocamos somente a responsabilidade ou na terapia ou na nossa vida de oração. E eu tenho experimentado e visto, e eu vou mostrar aqui, que existem realidades que somente a maturidade da nossa personalidade enquanto homem e mulher, quando elas estiverem maduras, é que elas vão conseguir assimilar determinadas realidades que vão poder nos proporcionar, de fato, a cura e a libertação completa daquilo que nós necessitamos. E a segunda frase que conceitua isso é essa. É o processo da luz do Cristo que ilumina as mentiras que adotamos como verdades e penetra, trazendo o remédio adequado às nossas dores e sofrimentos reais. Porque existem as primeiras situações, que são essas. Mentiras que nos foram ditas e nós adotamos como verdades. E aqui eu trago algumas frases daquilo que eu ouço nos atendimentos e que eu vejo que se tornam, às vezes, determinantes na vida dessas pessoas que nos procuram, e isso traz consequências às vezes nefastas para a vida das pessoas. Então, quando essas pessoas que têm acesso ao nosso coração, principalmente ligadas à nossa família, nos dizem: você é incapaz de fazer isso, você nunca dará certo na vida, você nunca fará ninguém feliz, você não presta, você não consegue aprender nada, ou você é gordo demais, magro demais, feio demais. Parece que estas coisas não são determinantes na nossa vida, e não deveriam ser, exatamente porque são mentiras que nós adotamos como verdades. Mas a grande realidade é que quando essas coisas são ditas por pessoas que nós amamos e que têm acesso ao nosso coração, isso tem um peso enorme. Eu tenho atendido pessoas, e nesse último ano, principalmente, eu tenho atendido crianças e adolescentes. E aqui eu posso testemunhar, porque eu partilho às vezes com o Rubão e a Tânia, crianças que vêm várias vezes tentando a realidade do suicídio. Esse ano eu atendi muitas crianças e adolescentes. E a grande maioria dessas crianças e adolescentes foram vítimas exatamente dessas mentiras. Mas como a maturidade delas também ainda, de vida humana, ainda não está crescida, elas adotaram tudo isso como verdades. E a partir de determinada realidade da vida delas, elas disseram: eu não presto, eu não consigo, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. E para desfazer essas mentiras de dentro dessas pessoas, é um trabalho muitas vezes árduo. Eu costumo dizer que eu prefiro atender pessoas com distúrbios diabólicos reais, do que pegar determinados casos que necessite puramente da cura interior. Porque os casos que necessitam da cura interior são casos muitas vezes que dão um trabalho enorme. São horas e horas de conversas, de escutas, de diálogos, para que a gente possa chegar às possíveis raízes. E nem sempre as pessoas dizem a verdade, nem sempre as pessoas querem dizer a verdade. Então nos dá um trabalho enorme, o que muitas vezes nos casos propriamente de libertação não. E existem as realidades de dores e sofrimentos reais. Enquanto a primeira realidade foram mentiras que foram ditas, existem realidades que nós não podemos negar que foram realidades de sofrimentos que essas pessoas viveram. Uma pessoa que foi sempre exposta de maneira a ser, por exemplo, ridicularizada na frente das pessoas, dos amigos. Isso é algo que traz uma dor enorme para a vida da pessoa. Eu atendi uma criança há um mês atrás, que ela tinha 12 anos, e ela havia tentado por 9 vezes o suicídio. 9 vezes.
E aí a mãe, e a maior frustração daquela mãe, ela era psicóloga e pedagoga. E ela levou a filha e ela não sabia o que fazer com aquela menina, e não sabia do que se tratava, porque ela já havia tentado diversas coisas. E aí, num determinado momento, eu pedi para ficar sozinho com a menina, porque certamente ela, se tivesse alguma coisa por detrás daquela realidade, ela não iria falar com a mãe ali na nossa sala. E a mãe saiu, e eu fui conversar com aquela menina. E aquela menina trazia toda a dor de há muitos anos ela ser ridicularizada na escola, porque de fato ela era gordinha, usava óculos, e ela virou na escola dela motivo de chacota. Já era o 3º ano que ela estava naquela escola, mas aquela menina, até mesmo por causa da falta de maturidade, não sabia assimilar aquilo. Aquilo que para nós adultos seria algo muito bobo ou muito tolo, para uma criança se tornou um instrumento destrutivo para a vida dela. E ela já não aguentava mais, ao ponto de que ir para a escola, para ela, tornou-se agora um motivo de sofrimento real. Todos os dias acordar e pensar em ir para a escola era algo que ela não conseguia mais assimilar. E ela nunca teve a coragem de dizer para a mãe, de reclamar na escola, então aquela menina foi vivendo tudo sozinha. E aquilo se tornou um sofrimento real para ela. Então também existem essas realidades. Uma pessoa que foi constantemente exposta num ambiente hostil e agressivo pode trazer realidades interiores. A ausência paterna e materna, gerando um tipo de instabilidade emocional, a falta de amor, de carinho, de presença. E as vítimas de abusos sexuais, psicológicos e corporais. Essas pessoas também vivem sofrimentos reais, que trazem muitas vezes consequências na vida interior e na vida emocional dessas pessoas. Por que é importante cuidarmos das mentiras e verdades que vivemos? Porque a partir da experiência que fazemos com as mesmas, é possível que possamos viver um tipo de interferência sobre uma das realidades mais preciosas que Deus nos deu, que é a nossa liberdade. Essas realidades que nós adotamos como verdades, ou os sofrimentos reais que nós vivemos, às vezes eles acontecem de maneira tão profunda, a ponto de que nós já não conseguimos ser mais nós mesmos. Isso atinge de fato toda a nossa estrutura humana no campo que Deus, que é algo precioso para Deus, uma realidade que é preciosa para Deus, que é a nossa liberdade. Nós já não conseguimos ser livres a partir daquela realidade que nós vivemos. E se nós não conseguimos ser plenamente livres em determinadas áreas da nossa vida, ou determinadas realidades que vivemos, significa que nós somos, portanto, escravos. E aqui vale a frase de Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. E aqui essas duas imagens, elas dizem, vou falar aqui porque o padre e o Dr. Walter não estão vendo. É um pé com uma corrente e ao lado é novela? É um barbante, um rolo de barbante. O que quer dizer isto? Não importa se aquilo que você viveu é muito grave ou é muito profundo. Ou se você está preso por uma linha de barbante. A questão é que você não consegue alçar voo, você não consegue decolar. Claro que no caso da corrente aos pés será um trabalho talvez um pouco mais difícil, mas a grande verdade é que aquilo que você viveu tornou você escravo de algo ou de alguém. E aqui alguns conceitos importantes quando a gente fala a respeito da cura interior. Quando nós falamos de cura interior, nós estamos sempre nos referindo a uma realidade que nós vivemos no nosso passado. E aí esse passado pode ser um passado muito distante, como pode ser no dia de ontem ou de hoje, da hora do almoço. Mas quando nós falamos de cura interior, nós sempre estamos nos remetendo a algo do passado. E essas realidades vivenciadas no nosso passado,
elas atingem os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos relacionamentos. E essas realidades foram apreendidas, captadas pelos nossos sentidos: a visão, audição, fala e tato. Coisas que a gente viu, que nós não deveríamos ter visto, e aquilo mexeu conosco, seja no período da infância, ou seja no período já adulto. Coisas que nós ouvimos, como eu dei o exemplo, no slide passado, que entraram pelos nossos ouvidos e atingiram a nossa mente, o nosso coração. Muitas vezes aquilo que nós falamos traz consequências negativas para o nosso coração. Eu atendi um caso de uma pessoa que ela teve uma briga com o pai, e diante daquela briga ela falou muitas coisas daquilo que ela imaginava sobre aquele pai. E falou coisas que não devia, xingou aquele pai. E ela não teve tempo de se reconciliar com aquele pai. Naquela mesma semana daquela briga feia que eles tiveram, o pai veio a falecer. E aquela pessoa, ela a partir dali começou a viver um mundo de trevas, porque ela sabia que aquilo que ela tinha falado ao pai não eram verdades, foram palavras que machucaram aquele pai, mas ela não teve tempo de pedir perdão àquele pai. Então, por meio da fala dela, daquilo que ela disse, daquilo que ela falou, ela também começou a viver um sentimento de culpa. Então, a fala também, dependendo do contexto, pode trazer consequências ao nosso coração, ao nosso interior. E também eu coloquei o tato, porque existem realidades, principalmente como eu trouxe da questão, por exemplo, do abuso sexual, de pessoas que viveram um tipo de abuso ou assédio sexual, que ela não viu, que ela não ouviu nada, mas ela sentiu-se. Principalmente crianças, na sua fase, claro, de criança, que foram abusadas por parentes e tudo mais, e que foram tocadas num quarto escuro. Quer dizer, ali toda a parte psicológica de sentimentos e de emoções foram abaladas porque ela sentiu algo no seu tato. Então, toda a realidade que nos marca de alguma forma e que mexe com os nossos sentimentos, emoções e relacionamentos passam pelos nossos sentidos. Portanto, e aqui é um resumo de toda esta primeira parte, as realidades de dores e sofrimentos vividos, que atingiram os nossos sentimentos, emoções e relacionamentos, que foram absorvidos pelos nossos sentidos e, de certa forma, roubaram a nossa liberdade, são estes os principais indicadores da necessidade da cura interior. Dores e sofrimentos vividos, sentimentos, emoções, relacionamentos, absorvidos pelos sentidos que nos roubaram a liberdade, são indicadores. São esses os parâmetros que, em geral, eu adoto como posso dizer, um padrão, para que quando aquela pessoa que está à minha frente, ela vem partilhar algo, ela vem trazer algo da história dela, eu tenho como alguns critérios de análise para que eu veja se é real a necessidade da cura interior ou de outro tipo de abordagem. A partir de determinada realidade, portanto, experienciada na biografia daquela pessoa, é possível notar que um certo tipo de escuridão começou a habitar nela, atingindo a sua estrutura humana e espiritual. A partir disso, surge dentro da pessoa um grande drama, que aí o Dr. Walter trouxe, e o Padre Duarte também trouxe, que é a pergunta, que é, na verdade, a afirmação: eu não consigo ser quem realmente eu gostaria de ser. Para mim, esta afirmação, quando ela chega a mim, ela é um dos grandes fatores de indicação que eu posso afirmar, essa pessoa está necessitada da cura interior. E aqui eu gosto de usar sempre este parâmetro de Romanos, de Paulo, quando Paulo diz: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. No fundo, Paulo está dizendo que ele gostaria de ser algo, mas ele não tem a sua plena liberdade de ação para ser aquilo que ele gostaria.
Claro que Paulo aqui está trazendo na questão da concupiscência, do pecado, mas isto serve de fato para nós que trabalhamos no ministério de cura e libertação. A pessoa tem o desejo de ser alguém, a pessoa tem o desejo de se transformar em alguém, e a não condição, ou a não possibilidade dela conseguir atingir isso, é para ela um drama existencial, porque ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela gostaria, mas ela não consegue. E aí, como nós conseguimos identificar tudo isso? Aqui eu coloquei, pela nossa narrativa. Eu vou tratar da questão da narrativa um pouco mais para o final do slide, que eu acho que esse é um processo muito importante. E aqui eu conceituei a primeira parte sobre o que é a cura interior. E aqui eu quero trazer um breve entendimento sobre o homem e a realidade da vida humana. Então, a partir dessas interferências negativas que eu trouxe, e que roubou um pouco da liberdade das pessoas que se apresentam, surge a experiência delas fazerem para elas mesmas esta pergunta: será que eu vou conseguir ser o que Deus pensou de mim? E atingir o que Deus tem para mim? Porque se eu não consigo ser plenamente livre, se eu não consigo ser quem de fato eu sei que eu preciso ser, o que vai ser agora da minha vida? O que vai ser agora da minha história? Surge uma outra realidade que a coloca num tipo de tensão existencial. Ela começa a experimentar e compreender uma limitação na sua capacidade de decisão, de escolhas e de poder se eleger quem de fato ela quer ser. Uma mulher que chegou à vida adulta e que lá na infância dela, ela possa ter ouvido da mãe e do pai que por causa daquele temperamento, daquele jeito, ela nunca iria conseguir se casar. Você nunca vai se casar desse jeito. Por causa desse teu temperamento, do seu jeito, e por anos a pessoa foi vivendo essa escuta de um pai, de uma mãe, dos amigos. Você nunca vai conseguir se casar. O que acontece com esta jovem? Ela cresce e adota aquela mentira como uma verdade dentro dela. E chega num determinado momento em que ela começa a compreender, ou ela começa a verificar que existe uma limitação nela, ou uma não correspondência de não conseguir namorar, ou de não conseguir se relacionar com um homem. Eu conheci e atendi um caso de uma jovem que ela até conseguia namorar por um bom tempo, noivar, mas quando chegava sempre na questão próxima ao casamento, ela desistia. Ela não conseguia dar os passos, ela não conseguia decidir de fato aquilo que ela tinha como um sonho dentro dela. Ela tinha o desejo, ela tinha plena consciência que ela nasceu para o casamento, mas algo dentro dela existia que a bloqueava. E aí nós fomos investigar a história daquela jovem e foi exatamente algo desse tipo. Os pais, principalmente o pai, sempre trouxe esta afirmação de determinação de que ela não serviria para casar. Nenhum homem a amaria ela. E ela acreditou naquilo. Quer dizer, aquilo que ela adotou como mentira interferiu completamente nesta capacidade de decisão. Ela foi roubada, no fundo, a liberdade desta mulher. Sentir esta incapacidade de não conseguir corresponder a determinadas realidades, porque a pessoa foi invadida por sentimentos de medo, rejeição, inferioridade, ódio, raiva, tristeza, solidão. Na verdade, cortou um pedaço, né? Então vou refazer aqui para que... Sentir esta incapacidade de não conseguir corresponder a determinadas realidades, porque a pessoa é invadida por sentimentos de medo, rejeição, inferioridade, ódio, raiva. São esses sentimentos que a pessoa começa a sentir, porque ela não consegue mais ter a sua liberdade de escolha. E são muitas vezes nestes momentos, diante desses sentimentos de medo, de rejeição,
de inferioridade, de ódio, que a pessoa é tomada por uma certa realidade espiritual maligna, que nem sempre, e aqui eu não vou entrar, nem sempre determina um tipo de distúrbio extraordinário diabólico, mas que por vezes isso se torna a porta de entrada para os distúrbios espirituais diabólicos. Uma pessoa que é constantemente invadida pelo ódio ou pela raiva é uma pessoa propensa a abrir a porta ao mal. Isso não significa, é claro, a um distúrbio diabólico extraordinário, mas também isso não determina que a pessoa não vá, depende do grau, depende daquilo que se realiza. Lembro que Padre Rufus trazia muito essa questão dos sentimentos interiores, da persistência disso, da insistência dentro da pessoa, até abrir-se a uma realidade de um distúrbio espiritual diabólico. Mas é bom que eu traga porque, diante dessa não capacidade de decisão, a pessoa é tomada por esses tipos de sentimentos. E aí elas caem nesses verdadeiros abismos. É quando as pessoas vêm nos procurar, porque elas já estão no fundo do poço, já não mais sabem o que fazer. E aí nós podemos dizer que essa pessoa está vivendo uma vida infernal. Infernal em que sentido? Uma vida inferior àquela que o próprio Deus a chamou a vivê-la. É isto que é uma vida, tirando outro significado da palavra infernal, mas também inferno tem esse sentido de inferior. É isso que a pessoa começa a viver. Por isso a pessoa diz, a minha vida é um inferno, é mesmo, porque ela está vivendo uma vida inferior àquilo que o próprio Deus chamou a vivê-la. Uma vida inferior para o homem é aquele tipo de vida que se aproxima da vida do reino animal. Uma vida que se passa no mundo das reações. E é por isso que nós vivemos uma vida inferior quando nós tendemos, e olha o que eu estou dizendo, nós muitas vezes tendemos a viver uma vida no reino animal, no reino bicho. Quando é que isso acontece? E aqui eu trago esta pergunta. Diante das realidades da sua vida, daquilo que você tem vivido, experimentado no seu trabalho, na sua família, você age ou reage? E aqui isso faz toda a diferença, para ver se nós estamos de fato vivendo uma vida inferior àquilo que Deus quer de nós. E aqui eu trago um conceito do Danilo, filósofo, de agir e reagir. Agir livremente, após analisar a situação em questão, eu decido o que fazer. Eu tenho a liberdade e toda a potencialidade, podemos dizer, de decidir o que eu quero fazer diante daquela realidade que se apresenta a mim. E o que é reagir? Sou motivado por um tipo de instinto que aparece. É o mundo bicho. E eu tenho feito este trabalho comigo, na minha casa, com a minha família, com a minha esposa e com as minhas filhas. E muitas vezes eu tenho notado que o Danilo tem vivido no reino animal. No mundo bicho. Porque diante de uma resposta, diante de uma realidade que eu possa viver dentro da minha casa, que eu fui contrariado, ou que as coisas não saíram como eu gostaria que saísse, muitas vezes o Danilo se vê reagindo. O Danilo não se vê livremente capaz de analisar aquela situação e dar uma resposta adequada. Diante da minha esposa, diante de uma contrariedade que ela me traz, eu vou reagir. Eu falo, não, espera aí, eu não posso viver o mundo bicho, o mundo animal. E aqui eu trago esta vaca propositalmente. Não dá para vocês lerem, mas está escrito ser ou não ser. E por que isto? Porque eu quero que você compreenda que quando nós vivemos na realidade do mundo animal, nós não temos a capacidade de nos eleger, de crescermos. Porque no mundo animal nós também não trazemos muitos questionamentos. O mundo animal não permite que nós trazemos muitos questionamentos que é importante para a vida humana. Por exemplo, quem já viu aqui uma vaca no campo se questionando,
Que escolhas devo fazer hoje? Alguém já viu? De repente, numa infestação diabólica, né, Padre Duarte? A vaca não se pergunta que escolhas ela deve fazer hoje. Será que eu vou ficar no campo ou eu vou para o curral? Será que eu vou comer o capim, eu vou comer o sal? Com a vaca não tem isso, com o mundo animal não tem isso. Porque o mundo animal não tem essa preocupação de eleger as suas decisões porque precisa se tornar algo. E aqui ela aparece de novo. No final do dia, será que esta vaca se questionará? As minhas decisões de hoje fizeram com que eu fosse uma vaca melhor? Será que alguma das minhas decisões de hoje me despersonalizaram do meu ser vaca? Ah, o quê? Vaca louca? É possível. Mas a grande verdade é que essas respostas ou essas questões, elas só se dão na realidade humana. E quando nós chegamos no final do nosso dia e perguntamos, as minhas decisões de hoje fizeram com que eu fosse um homem ou uma mulher melhor, e nós temos uma resposta negativa, porque a nossa decisão de escolha foi roubada, isso nos insere no drama da existência humana. Por isso, quando nós não conseguimos responder, ou não vivemos isso, nós vivemos no mundo bicho. Porque nós não trazemos esta capacidade, ou este querer se eleger. E todos nós, homens e mulheres, precisamos trazer em si, dentro de nós, esta capacidade de se eleger, de precisar ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. O mundo bicho não carrega em si a preocupação com a necessidade de se eleger, da necessidade de ser. O mundo bicho é, e não precisa fazer esforço para ser. E o mundo bicho, diante das suas decisões e daquilo que ele é, ele não muda. Quando, diferente do homem e da mulher, que precisa constantemente da ajuda do próximo e da ajuda das decisões para ser alguém ou algo. Quando você vê um bezerro nascendo, e ele cai ali da vaca, automaticamente aquela vaca, ela vai, limpa aquele bezerro, e se tiver algum fazendeiro aqui, diga que eu estou errado. E em poucos minutos, o que acontece com aquele bezerro? Ele fica de pé. Mas quem ensinou ele a ficar de pé? Quem disse, você precisa pegar essas 4 patas, fixá-las e ficar de pé? Automaticamente aquele bezerro faz aquilo. E o mais impressionante é, após alguns minutos, o que aquele bezerro faz? Como? Mama. Mas quem disse que aquelas 4 coisas penduradas embaixo da vaca é a fonte de alimento daquele bezerro? Ele simplesmente foi aquilo que ele é. Se você jogar um bezerro em meio a uma criação de macacos, você não vai ver, depois de alguns meses, aquele bezerro subindo em árvore. Você não vai ver aquele bezerro se pendurando de galho em galho. Ele vai ser um bezerro, mesmo em meio aos macacos. Agora, se nós fizermos uma comparação de um bezerro de 6 meses com uma criança de 6 meses, há diferença ou não? Porque a criança, e tudo aquilo que ela vai se tornar, ela precisa da ajuda. Ela precisa da capacidade, claro que enquanto criança, da ajuda externa. Mas quando ela vai crescendo, da capacidade de decisão, de se eleger quem ela quer ser. Um bezerro de 6 meses está praticamente formado. Já está praticamente um boi, uma vaca. Uma criança de 6 meses, se nós jogarmos ela junto a macacos, ela vai morrer. Para mostrar que a necessidade ou a capacidade de decidir, ela é fundamental. E quando nós perdemos isso, nós podemos nos aproximar desse reino animal. Que é isso que Deus certamente não quer que sejamos. E aqui eu trago uma frase do filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que ele diz, o humano admite graus. Isso é verdade. O humano admite graus.
Precisamos ser aquilo que Deus pensou de nós, e não conseguir corresponder a isso por consequência da nossa liberdade machucada, abre para nós um mundo de infelicidade. E aqui está um dos grandes traumas e realidades interiores que nós vivemos e que as pessoas que se apresentam a nós, elas trazem. Eu não consigo ser feliz, mas eu não consigo ser feliz porque eu tive a minha liberdade machucada. E este humano admite graus, ele é muito real. E aqui nós podemos dizer e comparar a capacidade de ser ou de não ser, quando nós colocamos duas figuras. Por exemplo, nós colocamos Hitler e São Francisco de Assis. O que difere Hitler de São Francisco de Assis? Eu ia falar do Lula, mas aqui pode ter algum petista, eu achei melhor falar do Hitler. O que difere? Exatamente as escolhas que um fez, despersonalizou ele daquilo que ele deveria ser. Enquanto o outro foi tendo decisões e escolhas que o personalizaram cada vez mais aquilo que ele deveria ser. E por isso aqui eu trago a frase de Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Esta inquietude do nosso coração, enquanto não repousa no Senhor, mas nesta tentativa de repousar dele e não conseguir, é que nos lança neste mundo de infelicidade. E o que a cura interior tem a ver com tudo isso? E aqui eu resumo nesta frase tudo o que eu apresentei nessa segunda parte. A cura interior nos devolve a capacidade de sermos pessoas livres, sem as prisões e os condicionamentos que fomos absorvendo com o passar da nossa vida. Portanto, a cura interior nos devolve a possibilidade de sermos felizes. A cura interior nos devolve a possibilidade de sermos felizes. Porque a cura interior nos devolve a possibilidade de sermos livres. E quando nós encontramos esta liberdade, nós encontramos com a verdade. E quem é a verdade? É o Cristo. E aí nós conseguimos completar e viver esta frase de Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. E aí você vai compreender, diante dessas realidades todas que eu apresentei, o sentido daquilo que eu conceituei como cura interior. O processo da luz verdadeira do Cristo, que ilumina as mentiras que adotamos como verdades. E nos penetra, o que nos penetra? A luz, trazendo o remédio adequado às nossas dores e sofrimentos reais. Como vivenciar o processo da cura interior? Diante de tudo aquilo, diante de tudo que foi apresentado, uma pergunta precisa aparecer. Diante da percepção que eu trago do mundo em geral e do meu mundo interior, qual é a autoimagem que eu carrego em mim? Ela é real? Ela é verdadeira? E para mim esta palavra autoimagem, ela é agora de suma importância para que a gente entenda este processo de como vivenciar a cura interior. Aqui eu poderia ter colocado um dos passos para vivenciar a cura interior, porque aqui eu entro na questão do processo da narrativa, que é apenas um ponto como nós podemos viver a questão da cura interior, uma vez que o Padre Duarte já trouxe toda a questão da vida espiritual, do processo da libertação, que é praticamente o mesmo em relação à questão da cura interior. Esta percepção que trazemos dentro de nós é fundamental, pois é a partir desta percepção que projetaremos as nossas decisões e escolhas, nossa maneira de existir
e sermos presença no mundo. Que percepções são essas? Essas percepções que eu trago do mundo em geral e essa percepção que eu trago da minha autoimagem. Nossos planos, ideais, sonhos, são na realidade uma resposta, consciente ou não, das percepções e experiências que eu trago sobre a minha vida e sobre a vida humana. Então, na verdade, tudo que eu estou respondendo ao meu redor, ela é de maneira consciente ou não, uma resposta daquilo que eu trago de mim ou que eu trago de experiência do mundo. E esta autoavaliação passa pelo processo da narrativa. E há uma realidade fundamental neste processo da narrativa, que é a verdade. O que é o processo da narrativa? A narrativa é o modo como confesso, como conto a minha própria história. É a maneira como eu me posiciono e decido de que lugar eu vou contar a minha história. Para que a narrativa desta história seja verdadeira, contenha o veritas, duas realidades são fundamentais. E aqui eu trago ter uma certa maturidade de vida. E de fato é muito real. Tem experiências que eu e que você vivemos quando nós éramos mais jovens, ou até agora, que nós não vamos conseguir ou não conseguimos dar uma resposta diferente porque nós não temos condições de assimilar enquanto pessoa humana aquela realidade. Por exemplo, uma criança que ela é violentada. Como nós vamos fazer com que aquela criança libere de fato, ou libere o perdão ao agressor, ou ela consiga assimilar dentro dela tudo aquilo que aconteceu, quando ela ainda não tem a capacidade de raciocínio, inteligência e todas as suas faculdades maduras. Não adianta nós tentarmos, colocar um band-aid em cima daquela realidade emocional. Aquela criança vai precisar conviver até certo tempo. Claro, e aqui Deus pode realizar a cura? Claro que pode. Deus pode realizar a libertação completa? Deus é Deus. Mas em geral, não é assim que acontece. É necessário um tempo de amadurecimento dessa pessoa, do crescimento dessa pessoa com esta dor, com essa ferida, e aí, claro, tentarmos nós que acompanhamos estes casos, que ajudamos, fazer com que essa pessoa viva da melhor maneira possível. Mas até que esta pessoa assimile o que aconteceu e consiga dar uma resposta diferente, é necessário uma certa maturidade. E também ter uma vida cristã fervorosa, constante e determinada. É por isso que eu não consigo compreender a cura interior ou a cura plena fora da realidade do cristianismo, fora da realidade de uma vida espiritual. E aqui a vida espiritual eu trago tudo aquilo que o Padre Duarte trouxe enquanto vida e prática de espiritualidade. Principalmente, os casos que eu tenho atendido e tenho obtido alguma resposta positiva é necessário o estado de graça constante da vida daquela pessoa. Porque é o estado de graça que nos insere dentro da vida do próprio Deus. E aqui eu não vou repetir tudo aquilo que o Padre Duarte disse como práticas de piedade e de espiritualidade, mas aqui eu coloco principalmente a questão da vida sacramental da confissão e da vida da Eucaristia, tanto da Santa Missa, e aí eu digo muitas vezes e quase sempre missas diárias, porque são essas duas realidades, e a Eucaristia adorada no sacrário, são que nos colocarão também neste processo da cura interior, porque a luz do Cristo precisa habitar. Não é somente um trabalho do homem, da narrativa, de ele confessar aquela verdade, tomar consciência da posição correta daquela realidade da sua história, do eixo correto que deve ser contado, porque uma coisa é você ter vivido uma experiência negativa e quando criança, e se eu pego algumas realidades que, por exemplo, a minha filha viveu quando ela tinha... Minha filha não é muito falando porque ela é muito pequena ainda, mas se eu pego a mim, eu vou trazer aqui, mas fica mais fácil.
mas vou trazer para vocês também. Se você pega uma narrativa da sua história, pensa numa narrativa de dor, de sofrimento que você viveu, que você ainda sente que isso ecoa de alguma maneira dentro de você. Se você fosse contar isso quando você tinha 15 anos de idade, como você contaria isso? Se você fosse pegar este mesmo fato, com 30 anos de idade, como que você contaria este fato? Se você fosse pegar este mesmo fato que você viveu com 60 anos de idade, como é que você narraria este fato? Certamente pode ter fatos que você não mude o eixo da narrativa, a posição na qual você tomou dentro da realidade da vida humana, dentro da maturidade e do crescimento da vida espiritual e como pessoa. Mas a grande verdade é que determinados fatos da nossa vida, nós vamos nos posicionar num eixo narrativo diferente. E este eixo narrativo diferente, no qual nós vamos contar a nossa história de novo, vai ser modificado, porque a nossa cabeça mudou, porque as coisas mudaram, e nós vimos que aquilo que nós dizíamos como verdade, não continha toda a verdade. E isso ajuda o nosso processo de cura interior. Parece algo muito bobo, a questão da narrativa, ou muito simplista, mas é simplista mesmo. É preciso contar. Dr. Walter trouxe, e ele insistiu algumas vezes, e o padre Duarte, na colocação dele, da necessidade do diagnóstico em ouvir as pessoas. Quando o Dr. Walter atende as pessoas e colocam elas naquele divã, que acho que nem tem mais divã ultimamente, né? Mas o que aquelas pessoas estão falando ao psiquiatra? O que elas estão falando? O que elas estão fazendo diante do psicólogo? Eles estão fazendo a narrativa da própria vida. Quando o padre recebe aquelas pessoas e ele vai diagnosticar todos os sintomas, o que aquelas pessoas estão fazendo diante dele? Estão narrando. E muitas vezes, aquilo que elas trazem como algo enorme, como algo gigantesco, de sofrimentos, nós pegamos aquilo e só realinhamos o eixo correto na qual ela precisa narrar aquele fato. Não existiu milagre nenhum nesse sentido. É claro que aí a espiritualidade, a experiência, a emoção, a inspiração, tudo conta. Mas eu estou dizendo que a narrativa da nossa história nos coloca no eixo da verdade. Contar a nossa história como deve ser. Uma personalidade imatura pode resultar numa narrativa não verdadeira. E, portanto, eu passo a contar a minha história e a viver dentro de uma mentira. E a vivência dentro desta mentira possibilitará o encontro com a frustração e a infelicidade. Eu absorvo aquilo como verdade, começo a contar como mentira e começo a me frustrar, porque aquilo é uma mentira. E vou começar a viver uma vida de infelicidade. E aqui eu coloquei um conceito que um dia um professor meu me disse. Não sei se na medicina, o Dr. Walter pode depois me corrigir, mas eu gostei do conceito, que ele diz assim, ele conceitua o que é neurose. Ele diz que neurose é uma mentira que contamos para nós mesmos e que esquecemos que contamos. Neurose é uma mentira que contamos para nós mesmos e esquecemos que contamos. Por exemplo, a mulher que chega a uma vida adulta dizendo: eu odeio os homens. Eu odeio os homens. E nós recebemos muitas pessoas assim. Ela odeia todos os homens. Desde quando ela nasceu com esse ódio aos homens? Mas ela chega à vida adulta dizendo isso. No fundo, ela odeia um homem, ou uma situação que aconteceu com um homem. Mas ela pega aquilo e adota como uma verdade. E ela diz uma mentira, adota como verdade, só que em determinado momento, quando o tempo passa, ela esquece que aquilo foi uma mentira. E ela chega à vida adulta dizendo: eu odeio os homens. E ela não se lembra mais dessa mentira que ela contou. E aqui tem uma frase de um poeta espanhol, e ele diz assim:
nem o nosso passado e nem o nosso futuro estão escritos. E há uma verdade nessa frase. É uma frase um pouco filosófica, mas ela é real. O futuro não está escrito, é claro, o futuro não aconteceu, não temos como escrever o futuro. E em muitos casos, o nosso passado também não está escrito. E aqui eu posso trazer esse testemunho pessoal meu, que às vezes a gente cai em alguns determinismos sobre a nossa cura e sobre a nossa libertação, e acho que porque aquilo que nós vivenciamos determinou e determinará para sempre o nosso modo de ver a pessoa ou alguma situação. Quando eu me converti, eu era muito novo, e quando rezaram por mim pela primeira vez, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, mais ou menos, e eu sei que a pessoa que rezou trouxe a realidade do meu pai. Como a presença do meu pai, ou melhor, como a ausência do meu pai, trouxe para o Danilo uma instabilidade emocional. E quando tocava-se na figura do meu pai, o Danilo com 12, 13 anos de idade, e se perguntassem para mim, quem é o seu pai? Ou quem foi? Ou como você vê o seu pai? Eu daria uma resposta. Eu diria, meu pai foi aquela pessoa que viveu ausente da minha casa. Era assim que eu definiria o meu pai. Uma pessoa que viveu completamente ausente da minha casa. Essa é a resposta do Danilo com 12 anos de idade. O Danilo se converteu, o Danilo encontrou o Cristo, o Danilo começou a trilhar um caminho de santidade, de oração, de vida cristã, encontrou pessoas boas no meio do caminho, encontrou a canção nova, entrou para a canção nova. O Danilo com 20 anos de idade, quando feito a mesma pergunta, o Danilo responderia, quem era o seu pai? O meu pai foi um pai ausente, que precisou trabalhar para trazer, ou para nos dar a vida que nós tivemos. Hoje o Danilo com 36 anos de idade, se perguntar quem é o seu pai, eu vou dizer, meu pai é o homem que fez tudo aquilo que ele podia ter feito. O meu pai é o homem que fez tudo aquilo que podia ter feito. Eu poderia ter parado neste meu passado e disse, o meu passado está escrito, meu pai foi um homem ausente. Precisou uma grande luz divina vir aqui fazer um milagre? Não. Precisou da ajuda de Deus, é claro, e da graça que foi iluminando o meu coração, mas precisou também da minha maturidade enquanto homem. O que eu fiz neste caso? Eu mudei o eixo da minha narrativa, mas o que me ajudou foi a minha vida cristã e o meu amadurecimento enquanto homem. Se o Danilo morresse com 20 anos de idade, o passado dele estaria escrito. O seu pai foi um homem ausente, mas que trabalhou para trazer as coisas do lar. E é por isso que é um pouco filosófica, né, esta frase, que nem o nosso passado e nem o nosso futuro estão escritos, mas é exatamente nesse sentido. Então não há determinismos, por mais dolorosa que foi a situação que você viveu, e aqui eu posso dizer, até as pessoas que viveram dos mais absurdos traumas, chega um determinado momento da vida, da maturidade humana, com Cristo, com a graça de Deus, que elas conseguem compreender que aquele fato de dor, apesar de ter feito com que escolhas fossem extraviadas, hoje elas enxergam aquilo até como algo bom, como o próprio padre Duarte trouxe. Pessoas que agradecem, foi bom que aconteceu aquilo comigo, porque não há determinismos quando nós falamos de uma vida nova em Cristo. Importante conclusão. E aqui eu estou terminando já. Agora vou ler. A cura interior passa pelo processo de desfazer as mentiras que assumimos como verdades. Vou reforçar isso sempre para que vocês nunca mais esqueçam isso. O que eu estou vivendo é uma mentira ou uma verdade? Eu estou contando uma mentira, eu preciso mudar o meu eixo narrativo ou não? Para isso é necessário narrar a nossa história, e aqui está importante, narrar a nossa história à luz do Espírito. E compreender que em determinados casos o tempo, cronos, é necessário para o amadurecimento humano da pessoa. E aqui, para justificar a questão da narrativa que eu trago, porque para muitas pessoas isso pode ser um termo novo,
eu trago um método filosófico de Santo Agostinho, que ele afirma: a confissão, e aqui a confissão não é a confissão sacramental que ele está dizendo, é a narrativa, a confissão é o único método seguro que nos devolve a nós mesmos. A confissão, a narrativa, é o único método seguro que nos devolve a nós mesmos. Quando nós temos a coragem de fazer esta narrativa e esta confissão de maneira sincera, verdadeira. E aqui uma frase do Evangelho: tudo isso para quê? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A cura interior tem como o centro o próprio Cristo, pois é sobre ele que existe uma verdade imutável. E qual é esta verdade? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade, para proclamar o ano do agrado do Senhor. É por isso que a cura interior tem como centro o próprio Cristo. Amém? Amém, amém.